Então vamos lá, então nós vamos nesse início falar sobre o Pentateuco, né? E lógico que não esgotamos o assunto e o interesse aqui é até chamar atenção para algumas coisas para que o aluno se aprofunde e não se deixe formar e ele se forme também, né? E na introdução ao Pentateuco, o objetivo pedagógico é fazer uma introdução ao Pentateuco, sua autoria, cenário de escrita, história do Antigo Testamento. E o que vamos apresentar? O ambiente social, histórico e religioso no qual se dão as principais narrativas do Antigo Testamento e o conflito entre a doutrina bíblica do criacionismo e a teoria do evolucionismo, né? É criação e evolução. Lógico que é criação, né? Para nós cristãos. Mas o que que isso traz? E aí a gente vai ver a divisão desses livros, né? Então, quando eu falo Pentateuco, são cinco primeiros livros, ou a lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas não podemos deixar de dividir depois, né? No mesmo Pentateuco, a poesia, que são 5 livros de Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E na história, 12 livros. Josué, Juiz, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. E os profetas, 17 livros, que são os maiores e os menores. Chamado maiores e menores não por conteúdo, mas uma divisão de quem fez mais, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, os maiores, e os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, para a divisão, né, nos livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, são esses aí. Aí a gente vai ver a disposição dos livros do Antigo Testamento, mais o hebraico, né? Que vem lá a Torá, daí, né? Os profetas, eles chamavam os Nebelins, os escritos, Ketubim, e aí ele se divide assim, tá? Os profetas, eles colocam os Nebelim, né? No mesmo sentido, né? De Josué, Juiz, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os escritos, o Ketubim, são os livros poéticos, né? Salmo, Provérbio, Jó, Cânticos, dos Cânticos, que daí entra nos 5 rolos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E aí, livro histórico, pode ver que ele troca Daniel aqui, né? Daniel entra para o histórico, Esdra e Neemias e Crônicas. Nós vimos isso na primeira aula também, né? Que nós tivemos, que quando é o hebraico, eles colocam junto Esdra e Neemias, tá? Vamos lá. E o Pentateuco, né? No grego, ele significa os 5 volumes, né? Como já falei no começo. O judeu nomeara essa primeira parte da Bíblia como Torá, ou lei. Então, para o judeu, quando ele fala Torá, ele está falando dos 5 primeiros livros. Ou lei, né? Para o judeu, ele está falando também dos 5 primeiros livros. No cano judaico, o Pentateuco foi provavelmente um livro que reunia 5 grandes volumes. O título de cada volume era primeira ou as primeiras palavras do livro, tá? Para dividir. Mais na frente nós vamos ver essa divisão também. Não nessa aula do Pentateuco, mas tem uma matéria que ela vai mostrar para você essa divisão também. Dessa forma, o Gênesis recebe na Torá o nome de Bereshit, que significa no princípio. E os nomes que conhecemos hoje como Pentateuco, Gênesis, Êxodo e outros são de origem grega, tá? Então, às vezes você fala, mas está lá no hebraico, mas esse nome Gênesis e Êxodo são de origem grega, tá? Oriundo da Septuaginta, né? Lembra que a gente estudou dos
70, que são 72 que fazem a tradução, e aí eles trazem o nome Gênesis e Êxodo, né, para os dois primeiros livros da Torá ou do Pentateuco, como você queira. Amém? O Pentateuco. Na medida em que foram traduzidos os livros do original hebraico para o grego, os tradutores colocaram novos títulos aos livros, a partir do assunto de cada livro. Tá? É muito importante entender isso para a gente não... Né, e creio que nós, nessa época, somos privilegiados, né? O que a língua grega ela fez, né? E trouxe essa facilidade de entendimento para nós. Aqui, eu já falei numa aula presencial, pensou se você tivesse que descobrir no hebraico, né? Aprender, né? Não tem as vogais no hebraico, os iode, né? Como que seria? Então, de qualquer maneira, na Septuaginta, né? Na tradução, eles nos ajudaram muito nessa questão, tá? Ao que parece, a ideia de renomear os livros foi para que o assunto abordado pelo livro em questão ficasse mais claro e a leitura mais atrativa. De fato, a narrativa do Gênesis retrata a origem do universo e do homem até o começo da formação do povo de Israel. Essa é outra ajuda que, né, essa tradução ela dá para a gente, porque ela vai tratar, né, da origem do universo, a criação do homem, o começo da formação do povo de Israel. Já no Êxodo encontra a passagem da saída dos israelitas do Egito até a chegada aos pés do Sinai, e a trajetória é conduzida por Moisés, lá por meio de um pacto sagrado, né, testamento. Por isso que vem Antigo Testamento e Novo Testamento. O povo de Israel recebe de Deus a sua lei religiosa, civil e cerimonial, e se forma como nação. Interessante guardar e entender isso, que lá em Deuteronômio, quando eles chegam na terra, a lei já é esquecida, né, pelo tempo que eles ficaram no deserto, e Moisés precisa relembrá-la. É por isso que muitas coisas vocês vão ver lá em Deuteronômio de novo, mas foi por isso, porque os que morreram no deserto e os novos que nasceram não tinham lei. E essa lei lá, ela vai ser adequada também em muitas coisas, tá? Essa é a multiforme graça de Deus, né? Como que Deus é bom, tremendo. E isso, palavra minha, né? Mostra que a Bíblia não precisa ser reescrita, porque ela já está no seu original. Amém? O Levítico estabelece o culto religioso e a forma do ritual. É interessante para os alunos prestarem atenção até na homilia dos seus cultos, né? Porque hoje a gente vê que muitos cultos eles não são para Deus, eles são para os homens. E quando a gente vê Levítico, Deus deu a forma do culto que seria para ele. E é por isso que a gente fala, nós, né, que defendemos a palavra, falamos que muito culto ele não é feito para Deus, ele é para o homem, para a autoestima do homem, para elevar o homem, é centrado no homem e deixa de ser de Deus. Por isso, quando nós vemos Levítico, nós vemos que Deus deu uma lei perfeita. Vamos lá? Vamos lá. O Pentateuco. O livro de Números tem esse nome por conta do alistamento do povo. Quando Deus pede para Moisés contar o povo e enumerar o povo, fazer um censo, né? E aí criou-se o livro de Números. Por isso, né? No fim, Deuteronômio, ou segunda lei, emitido já no fim da trajetória do deserto, Moisés faz a adaptação na legislação e a repete. É o que eu acabei de falar agora para vocês, tá? Uma vez que aquela nova geração de israelitas, sendo então necessária esse exercício de repetição da lei de Deus. Por quê? Porque vocês lembram que, né, os que entraram na Terra Prometida só foram os de 20 anos para cá, né? O resto morreu tudo no deserto pela desobediência. E aí Moisés
ele precisa fazer essa adaptação na legislação. Autoria. Não só o Antigo vai confirmar, o Antigo Testamento, mas o Novo também, ele vai confirmar, por exemplo, em Mateus 8,4, Marcos 12, 26, Lucas 20, 37, Atos 3, 32. Ele vai mostrar para nós que a autoria, né, é de Moisés. Tá? Entre os testemunhos mais expressivos da fé judaica, que se reconhecem Moisés como autor do Pentateuco, aparece Filon, Flávio Joséfo e com mais crédito ainda o Talmud. No Talmud a gente vai ter essa confirmação e afirmação de que Moisés é o autor, né, do Pentateuco. Evidência da autoria mosaica, né? No Antigo Testamento a gente vai ver Êxodo 17, 14, 24, 4, Números 33, 2, Deuteronômio 31, versículo 9 também. E como dito antes, nas passagens do Novo Testamento, também temos o mesmo testemunho. Devido à riqueza dos detalhes, o autor participou diretamente dos eventos. Então, quando você lê Êxodo 15, 27, Números 11, 7 e 8, você vai ter mais essa confirmação lá. E o conteúdo? Tá? O Pentateuco reúne a história de milhares de anos. Se somarmos todos os anos da história dos demais livros da Bíblia, teremos um total ainda menor do que os anos e história do Pentateuco. Irmão, olha que riqueza. Se a gente somar todos os demais livros da Bíblia, né? E a gente somar o Pentateuco ainda vai ter mais anos ainda, tá? A princípio, mais precisamente, nos seus primeiros 11 capítulos, o conteúdo é sobre temas de interesse universal. A criação do homem, raça, língua e terras, tá? Vamos lá. Conteúdo, ambiente e história. Os patriarcas, o cativeiro egípcio e a sua libertação, e a caminhada de 40 anos no deserto até a chegada a Canaã, onde as leis do Senhor são relembradas e Moisés é levado por Deus, ainda faz parte do conteúdo do livro, tá? Do Pentateuco. Então, se nós pegarmos a criação, e como que depois, mais à frente, a gente vai ver do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até o sétimo dia, né? Como Deus foi preparando as coisas. É interessante para a gente prestar atenção nisso, irmãos, aqui. Às vezes a gente lê o versículo em sequência e não tem nada a ver. Vou te dar um exemplo. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Aí, quando ele vai para o versículo 2, ele diz: e a terra era sem forma e vazia. E depois nós pegamos lá em Isaías 45, 38, 45, 18, 45, 18, ela vai dizer que Deus não criou a terra para ser vazia. Acontece alguma coisa aí para que ela se torne sem forma e vazia. Então, não é uma sequência, porque o Deus que criou perfeito, essa terra torna vazia depois, né? E tem um porquê que ela tornou vazia. E então, não é um versículo falando um dia e o outro falando outro dia. Pode ter muitos anos, pode ter 1000 anos, talvez, de diferença de um versículo para o outro. Por isso é importante entender isso, tá? Todo o ambiente do Pentateuco se passa no Oriente Médio. Desde as constantes viagens de personagens da Mesopotâmia, Palestina e vice-versa. Está de 430 anos no Egito por conta do esquecimento e da perda da lei. Israel passou por um grave período de decadência moral e espiritual. O que está dizendo? Que esse tempo em que
Israel viveu dessa forma, ele caiu, ele perdeu a lei, ele deixou. É por isso que a gente incentiva os irmãos a ler a palavra. Se você deixa de ler a palavra um dia, você pode estar indo por essa mesma decadência. Amém? E aí, depois vem, né, a constituição dos juízes, dos reis tal. Por quê? Porque eles tinham perdido o princípio, né? É interessante que em Deuteronômio, né, Deus alertando Moisés, ele fala assim: e quando vocês entrarem na terra, vocês vão pedir um rei. Então, aquela situação que Samuel fica indignado do povo querer um rei, e Deus diz: olha, Samuel, tira, levanta um rei para eles, é falta de ter meditado na lei do Senhor, meditado no Pentateuco, né? Porque em Deuteronômio já tinha falado que quando o povo entrasse na terra, ele ia pedir um rei. Às vezes, nós também deixamos de viver as promessas de Deus por não lermos a palavra. E o que é que fez com que Israel perdesse a lei que era para orientar, que era para proteger? Você pode mais ou menos pensar assim: uma lei de trânsito, ela é para te punir ou para te proteger? Ela é para proteger. Se você não quer a proteção, ela te pune. E com Deus não é diferente. Tá joia? E aí a gente tem alguns assuntos polêmicos, né, no Pentateuco. E, e a sua temática principal. Dentre os temas polêmicos, podemos destacar a criação versus a evolução, né? Você crê que você foi criado ou você evoluiu do macaco? Hoje, né, século XXI, isso não era para nem ser questionado, mas tem pessoas ainda que, voltado pela ciência, ela quer fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero dizer para você que não tem macaco bonito igual você, tá? Então você é criação de Deus, você não evoluiu do macaco, tá? Aí a existência de dinossauro, a sua extinção, a questão que envolve um dilúvio de proporções global ou apenas local? Será que o dilúvio ele aconteceu só, né, numa região ou ela foi global? Mesmo diante dessas questões, o principal tema de toda a Bíblia é o amor de Deus pelo ser humano, né? Eu costumo dizer, é bom a gente saber disso, mas isso não vai te deixar nem mais crente nem menos crente. Mas não é por isso que eu vou ignorar também, eu vou queimar neurônio, eu vou querer aprender, saber. Eu, às vezes, preciso dar resposta para algumas pessoas. E eu preciso ter resposta baseada, então, na Bíblia. Então, por isso que Deus permite até essas polêmicas para que a gente cresça, né? Para que nós nos tornamos um bereano. Aquilo que nós ouvimos, nós irmos lá debruçar. E tão interessante quem se interessa por teologia que é isso, irmão. Você pode trazer revelação. Como eu disse no começo, ninguém esgota o assunto. Mas você pode trazer assunto para ser debatido, batido e questionado, argumentado e chegar a um denominador comum, tá? Então nunca permita que alguém forme a tua cabeça concernente à teologia, mas seja você um estudioso, aquele que debruça. Cristo está na lei, revelando seu caráter santo e nos mostrando o único caminho possível de obediência pela graça. Cristo é o Messias prometido pelos profetas e a esperança de restauração de Israel. Amém. Então vamos ver a criação, o relato bíblico e a ciência moderna. A mais importante questão sobre a criação é de que há um Deus que criou todas as coisas. Indiscutível isso, né? Até o mais ignorante ele tem que se dobrar para isso, né? Há um ser eterno que é superior à sua criação. Então, não tem como a pessoa querer duvidar disso, né? Mas tem os que querem debater. Dentro dessa temática, o tempo de vida na Terra é uma das perguntas mais frequentes feitas por pessoas com o mínimo de interesse no assunto. Para o cientista, a Terra é antiquíssima. A criação, o relato bíblico e a ciência moderna, que inicia-se
um conflito entre ciência e alguns cristãos, que acreditam que a Bíblia fala claramente que Deus criou o universo há somente 6.000 anos. Impossível, né? E há o relato de que a criação foi realizada de forma progressiva, passo a passo. Então vamos lá. É o que eu disse para vocês no início, né? A criação, relato bíblico e a ciência moderna. Os dias sucessivos da criação. Primeiro dia, aparição da luz, dia e noite. Segundo dia, céu, atmosfera e mares. Terceiro dia, surgimento dos continentes e aparecimento de vegetação. Quarto dia, aparecem os corpos celestes que iluminam a terra. Quinto dia, os animais dos mares e as aves. Sexto dia, os mamíferos e os homens. Sétimo dia, terminada a atividade criadora, Deus descansa. Cada etapa da criação já preparava o terreno seguinte. Aí tem um slide aqui que vocês vão ver aí também, né, que dá a controvérsia da criação e da evolução, tá? Esse slide vai estar aí depois para vocês, né? Mas na apostila vocês têm também, tá? A controvérsia da criação e evolução. Controvérsia da criação versus da evolução também pode ser chamado de debate da criação versus a evolução, ou ainda de debate sobre as origens. Teoria da grande explosão, também conhecida como teoria Big Bang. Bom, há a grande possibilidade de que quando Satanás é jogado do céu para a terra, aconteceu o Big Bang, né? E há a separação. O Espírito pairou sobre a face das águas, porque ficou um abismo, tá? Biblicamente nós vamos ver isso. A teoria evolucionista, a teoria desenvolvida pelo cientista Charles Darwin, que advoga que a matéria é eterna e pré-existente. Criacionismo bíblico. Deus criou o universo e os seres vivos de forma sobrenatural, ou dizendo, haja, pela sua palavra, né? O que nós vimos lá do Bereshit, né? Criação, início. Terra jovem. Os cristãos que defendem de forma literal os 6 dias do Gênesis a respeito da criação da terra pertencem a um grupo literalista bíblico, ou terra jovem. Terra antiga. Existe uma parcela de cristãos que acredita que a idade da terra é a mesma que os evolucionistas defendem. Defende que a interpretação da palavra dias pode significar milhares. É para você queimar neurônio, a cabeça aí, tá? O criacionismo científico. O criacionismo científico acredita na criação de um criador para a origem da vida. Husserl. O criacionismo, em um sentido geral, refere-se à teoria de que Deus fez o mundo sozinho, por meio miraculoso, do nada, mais especificamente na América atual. O criacionismo é a teoria de que a Bíblia, em particular, os primeiros capítulos de Gênesis, é um guia literalmente verdadeiro da história do universo e da história da vida na Terra, inclusive de nós, seres humanos. O criacionismo. Os evolucionismo, para explicar as alterações sofridas por diversas espécies de seres vivos durante o século, um grupo de cientistas elaborou a teoria do evolucionismo. Entre os principais ligados a essa corrente é Charles Robert Darwin, né? Sua obra principal foi A Origem das Espécies, publicada em 1859. Teoria da seleção natural das raças, favorecida na luta pela vida.
Isso, o criacionismo, tá? Principal refutação do evolucionismo. A teoria evolucionista afirma que o homem tem origem em um ancestral em comum dos gorila, chimpanzé e até talvez orangotangos. No entanto, não há evidência genômica para se comprovar a ancestralidade. O darwinismo não se sustenta por conta da questão do elo perdido, que é a grande lacuna da teoria. É só você ficar com aquilo que a Bíblia está dizendo, né? Mas que jeito que eu explico para um cientista ateu? Simples, né? O ateu ele vai estar tentando provar para você que Deus não existe. Bom, por que eu provarei? Por que eu iria querer provar que algo não existe? É porque eu creio que ele existe. Respondeu a tua pergunta. Tá? Então, se ele quer provar que não existe, é porque ele acredita que existe. Né? Porque a única forma dele querer te provar que não existe é afirmando que ele existe e eu vou provar que ele não existe. Que é diferente de um embate ou um debate com um agnóstico, tá? Mas depois, mais para frente, a gente aprende sobre isso também, sobre o agnóstico, tá? E, deixa eu ver, você vai ver também, nessa primeira fase, o debate em torno dos dinossauros na Bíblia, sempre acontece dentro da comunidade cristã, quando se discute a idade da Terra. Os que aceitam uma idade mais antiga para a Terra tendem a concordar que a Bíblia não faz menção aos dinossauros, porque eles teriam desaparecido milhões de anos antes que o primeiro homem aparecesse na Terra. E já aqueles que acreditam que a Terra é mais jovem, tendem a concordar que a Bíblia chega a mencionar os dinossauros. Para esse grupo, a Bíblia usa a palavra tanim, do hebraico, para se referir aos dinossauros, traduzindo como monstro do mar, o serpente, o dragão, espécie de réptil gigante mencionado mais de 30 vezes no Antigo Testamento. A menção é Benemute, tá? Jó 40, versículo 15, tá? Se você se interessar, né, para estudar sobre isso, você vai virar um expert na área de libertação, tá? Amém? Então, nessa primeira fase, nós ficamos por aqui. Que você possa aproveitar e lembra que aqui é um resumo daquilo que você tem que estudar nessa primeira fase. Tá bom? Até a segunda.